Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz, Senhor Jesus, seja com todos. Seja bem-vindo ao canal Papo Cristão Eduardo Souza Oficial. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E hoje tem mais uma pregação do Reino de Deus para você. E adivinha quem está conosco aí de novo? O apóstolo Luiz Hermínio. É o apóstolo Luiz Hermínio que tem sido levantado nessa nossa geração para que as palavras do reino sejam ministradas em nossas vidas. Que você possa estar sendo abençoado e fica até o final, acompanhe aí, porque eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente no teu coração. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, porque assim você nos ajuda para que nós possamos estar cada vez mais postando vídeo para você aqui, conteúdos que vão edificar a sua vida. Então vamos para a mensagem e acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então vamos para a palavra. Felipe ficou 14 anos, né? 14 anos com a gente lá no Meuvan Itajaí, pastoreou os adolescentes, foi pastor de um evangelista naquela cidade, deixou muitas obras lá. E um dia o Felipe entrou no meu escritório e disse: pastor, acho que chegou a hora de eu voltar para Goiás. E ele veio com o objetivo de começar uma igreja ali em Goiânia também, Meuvanjim. E eu sabia que o Felipe ele tem uma veia assim para servir o corpo de Cristo. E eu desafiei ele, disse: Felipe, você não voltou só por Goiânia, você não voltou só para abrir uma igreja, você voltou por Goiás, né? E vamos fazer algumas coisas, vamos. Então, essa conferência aqui hoje, amanhã em Anápolis, depois em Goiânia, né? Ela nasceu de uma conversa na mesa. Esse é o meu trabalho. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já cansei de viajar, eu gostaria de estar em casa. Eu tenho 5 filhos, 6 netas, e as minhas filhas estão esperando mais 2 netos, né? Mas tem 6 meninas, irmão. Eu acho que eu vou fazer neto para vender, porque as meninas são bonitas. Amém? Tem que arrumar uns maridos ungidos e ricos para essas meninas antes de Deus me levar para a eternidade. E eu queria estar mais em casa, sabe? Fiz planos para ficar em casa. Mas você sabe que Deus só dá as coisas para você quando você não quer mais? Você ora por uma coisa, aí quando você diz: eu acho que eu não vou mais orar por isso, aí Deus começa a fazer quando você não quer mais. Eu não sei se com você é assim, comigo é. Às vezes eu não quero mais uma coisa, Deus começa a fazer. Eu orei para viajar, para andar no mundo. E aí quando eu disse: sabe de uma coisa, eu vou ficar mais em casa, né? Pastor Iraci, vou ficar em casa, aqui terra boa. E aí é quando a gente não quer mais uma coisa que Deus começa a levar a gente para fazer. Então eu estou aqui por pura vontade de Deus. Eu vim aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Amém? Fazer a obra de Deus, irmãos, às vezes a gente diz assim: Deus me usa. E um dia o Senhor me falou assim: eu só posso te usar se você não me usar. A única forma de eu te usar é você não me usar, porque enquanto você tenta me usar, eu não posso usar você. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus já começou a falar contigo aí. Então glória a Deus. Eu quero louvar a Deus, irmãos, porque o pastor Felipe Vilela aceitou o desafio e nós começamos a fazer as conferências de alinhamento e avivamento. Essa conferência que para mim, há muitos anos a gente anda na terra fazendo isso, por todo o globo. E hoje eu gostaria de estar pastoreando a igreja local, mas o Senhor quer que a gente continue. E eu acredito que Deus tem um propósito para a gente aqui nesses dias aqui no estado de Goiás. Eu acredito que eu não vim fazer nada que vocês já não estejam fazendo. Eu vim aqui levantar os braços dos meus irmãos que já estão trabalhando. Eu não vim aqui dizer assim: agora chegou o avivamento. Não, tem gente aqui 30 anos com a igreja aberta, sofrendo, padecendo, às vezes passando por dificuldade financeira, né? Não vai chegar um Zé Ruela lá do sul e achar que é a última Coca-Cola do deserto. Não, eu vim aqui levantar os braços dos meus amigos, dos meus irmãos, dos pastores que estão aqui pelejando, cavando um poço nessa terra, mas que ainda não acharam água. Mas eu quero dizer, irmão, continua. Amém? Eu acredito muito num avivamento nativo. E a vida do pastor Felipe Vilela, ela expressa isso. É um cara que saiu daqui. Eu fui buscar o Felipe na rodoviária quando ele chegou lá em Itajaí. O Felipe foi para escrever meus livros, né?
E ele escreveu 2 livros, e depois a gente percebeu que aquele lugar era pequeno demais para o Felipe, e eu comecei a pilhar ele para ele ir para a rua, para ele ir para fora. E hoje o Felipe é essa expressão no Brasil, essa expressão. E um dia ele entrou no meu escritório com lágrimas nos olhos e disse: pastor, eu preciso voltar, Deus está me levando de volta para Goiás. Eu amo o meu estado, eu quero fazer alguma coisa pelo meu estado. Eu acredito muito no avivamento nativo, irmão, que tem a sua linguagem, tem o seu piqui, amém? Tem o seu sou, tem o seu vocabulário, amém? Eu acredito nisso. Eu procurei avivamento, eu confesso para você, eu tive, assim, os melhores já oraram por mim. Eu já estive em conferências, assim, extraordinárias, de Benny Hinn, de David Robson, de Mike Bickle, de tantos avivalistas pelo mundo afora. Eu já estive em lugares que eu vi muito milagre, muita coisa, e eu saía daqueles lugares encharcado, vinha chorando dentro do avião. Chegava em casa e dizia: Deus, eu quero isso, eu quero isso. E o Senhor começou a dizer: então me dá o que eles estão me dando. Se você me der o que eles estão me dando, eu te dou o que eu dei para eles. E eu disse: o que é que eles estão te dando? Eles estão me dando a vida deles, até que não sobre nada, irmãos. E eu fui um caçador de avivamento, um caçador de incêndio. Eu já estive em mais de 50 nações pregando o evangelho. Eu já estive onde Charles Spurgeon pregou, onde Jonathan Edwards, eu preguei na mesma igreja que Jonathan Edwards pregou. Eu estive na rota do avivamento nos Estados Unidos, estive no Canadá, eu tive num avivamento, eu estive na Romênia, numa igreja que em 1280 teve um grande avivamento. Eu sou um caçador de incêndio. E um dia o Senhor falou assim para mim: o que você está procurando no mundo inteiro está dentro do seu quarto. Vai para dentro do seu quarto e não corra mais atrás de incêndio. Comece a queimar você. E aí, para ajudar, o meu amigo Alessandro Vilas Boas fez uma música, que os seus olhos são como chama de fogo. Ele disse: Luiz, tem um lugar que o fogo nunca apaga e o fogo nunca dorme, são os meus olhos. Enquanto você olhar firmemente para mim, você vai queimar aonde você estiver. Você vai queimar aonde você estiver. Irmãos, eu falo para você, eu tenho 55 anos, eu me sinto um menino. Eu durmo a noite inteira, não sinto dores, não tenho enfermidade. E posso ficar doente, por que não? Mas eu acredito que Deus nos levantou nesses dias. E eu parei de correr atrás de avivamento, e eu corri atrás do avivador, aquele que aviva a vida das nossas, a nossa alma, aviva a nossa vida. E eu comecei a olhar para Jesus e comecei a escrever tudo que ele me disse. E às vezes até o meio, sabe, Carlos, é um pouco de contraponto daquilo que a gente lê. Às vezes é um pouco de contraponto daquilo que a gente está acostumado. Às vezes Deus me fala umas coisas que eu não tenho coragem de falar. Eu espero, eu vou resumindo, eu vou diluindo para não causar estrago. Mas eu vou dizer uma coisa para você: antes de arrebatamento, antes de qualquer coisa, nós vamos viver um grande avivamento nesta nação. E esse avivamento que você está procurando, entra tu no teu quarto e fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto, o avivamento que você está procurando no mundo está em Caldas Novas, está no seu lar, está na sua congregação. Amém? Às vezes as pessoas vão na igreja e dizem: essa igreja é muito fria. A igreja é fria porque você é frio. Essa igreja tem muito problema. Quem tem problema é você. Um dia um irmão foi deixar a nossa igreja. Ele começou a dizer assim para mim: pastor, ora por mim, porque eu estou saindo da igreja, do ministério. Eu digo: por quê? Pastor, eu estou saindo, tem muita coisa errada aqui. Eu digo: leva eu também, eu também quero sair. Ele disse: mas o senhor é o pastor presidente. Eu digo: para você ver, você tem opção, eu não tenho. Mas tem muita coisa errada. Eu disse: você acha que eu não sei? Você acha que eu não tenho vontade de consertar tudo que está errado aqui dentro? Ele disse: por que você não faz? Eu disse: porque ela tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. O que limpa a água é água. Eu tenho que deixar a água correr.
Não adianta você querer meter a mão na água para deixar a sua impressão digital. É a água que limpa a água. Deixa o rio correr, que o rio vai limpar tudo que está errado, tudo que está fora do padrão do céu. Só um avivamento pode transformar essa nação. Nós queremos uma igreja, mas a igreja está morta. Toda a história de avivamento do mundo, todo mundo que viveu o avivamento nasceu de uma igreja morta, que não tinha mais vida, uma igreja que ninguém mais acreditava nela. Meia dúzia de gente começou a se reunir para orar, meia dúzia de gente começou a chorar e a clamar, saiu de um ambiente de crítica e entrou num ambiente de intercessão, comprou uma briga na região celestial e mudou a história daquela cidade. Avivamento, irmãos, começa na sua casa. Eu tenho um menino lá na igreja, o Miguel. Ele fez 7 anos agora, 2 meses atrás. É goiano mesmo. Ele é goiano mesmo, filho do pastor Douglas. E o Miguel me encontrou no corredor da igreja e disse: pastor Luiz Hermínio, o senhor está convocado aí no meu aniversário. Eu vou fazer 7 anos. Eu disse: Miguel, pastor Luiz tem uma agenda, vai viajar. Ele disse: tudo bem, está perdoado. Esse menino com 6 anos, ele já tinha lido a Bíblia 2 vezes toda. E eu perguntei: Miguel, mas o pastor não vai, mas vai te dar um presente, o que é que você quer ganhar? Ele disse: pastor, eu preciso de uma Bíblia nova, porque a minha está muito gasta. Ele só tem 6 anos, fez 7 agora, faz 2 meses. Ele disse que a Bíblia dele está gasta. O menino é fora da curva, é fora da casinha. As crianças estão interessadas pelo Espírito de Deus. As crianças estão clamando, por isso Satanás tem atacado as nossas crianças. E eu vou dizer uma coisa para você: em toda a história, quando o diabo vem atacar os nossos filhos, é porque Deus está levantando libertador no meio deles. Foi assim com Moisés. Quando Deus ia levantar Moisés, Satanás mandou matar os meninos. Quando Jesus nasce, Herodes mandou matar os meninos. Toda vez que as crianças começam a ser atacadas numa geração, espere, Deus naquela geração está levantando libertadores. Aleluia. Eu creio nisso, irmãos, de todo o meu coração. A igreja precisa voltar a ser voz no mundo. Como disse o nosso amigo Gustavo Paiva, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. O mundo tem voz porque a igreja se calou. Daniel, ele tinha voz em Babilônia, sabe por quê? Porque Babilônia não tinha voz em Daniel. Babilônia não falava no coração de Daniel e não falava na mente de Daniel. Era Daniel que falava no coração de Babilônia e na mente de Babilônia, até um dia o próprio Nabucodonosor entender que ninguém poderia adorar outro Deus naquele lugar, a não ser o Deus de Daniel. Daniel não abriu uma igreja em Babilônia, ele abriu uma janela. Uma janela que apontava para um lugar de promessa. Aleluia. Jesus, quando esteve na terra, não começou uma igreja, ele montou uma equipe que o seguia, que preferiu acreditar no que não via, que preferiu acreditar naquilo que ele dizia. Então, meu irmão, é isso que nós somos chamados para ser sal na terra, sal da terra. Sal serve para muitas coisas, mas um dos atributos do sal é causar sede. Quando a Bíblia te chama de sal, é para você causar sede aonde você estiver. As pessoas têm que querer o que você carrega, elas têm que desejar o que você tem que olhar para os seus olhos e perguntar: por que você está brilhando? Por que os seus olhos são assim inocentes? Por que a sua boca é assim, é tão diretiva? Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que só o improvável, tem alguém improvável aqui? Só o improvável vai poder fazer o que é impossível. O impossível não é para qualquer um, é só para gente improvável, gente que não tem nada para mostrar, que não tem muita coisa para mostrar, que não vive de exibições, mas que manifesta a presença e a glória do Senhor.
Estou com uma palavra no meu espírito aqui, enquanto os irmãos adoravam o Senhor, veio no meu coração muito forte. Abra comigo a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 também. Diz assim: oráculos que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver tanta iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, esse texto tem falado muito comigo nesses dias. Abacuque, o profeta Abacuque. E esse é interessante porque nos 3 capítulos você vai vendo Abacuque mudando de direção. Você vai ver Abacuque saindo de um ambiente e entrando em outro. Se você ler os 3 capítulos de Abacuque, você vai ver que esses 4 primeiros versículos é Abacuque clamando a Deus: Senhor, por que o Senhor me faz ver tanta dor? Por que eu olho para a terra e só vejo violência? Por que o Senhor me deixa presenciar tanta injustiça? Por que, Senhor? Qual é o motivo que o Senhor me faz ver tanto caos? Para onde eu olho tem problema, tem BO. Para onde eu olho tem dificuldade. Para onde eu olho tem catástrofe, tem praga, tem corrupção, tem mentira. Você já se perguntou por que, Deus? Por que o Senhor faz me ver tanta coisa ruim? Por que eu só vejo problema? Por que eu só vejo dificuldade? E aí no versículo 5 o próprio Deus responde. Ele diz assim para Abacuque: ó, Abacuque, fica quieto, porque eu vou fazer coisas nesses dias que quando for contadas, as pessoas vão demorar para crer, elas não vão acreditar. É eu que vou fazer. Então Abacuque, é como se Deus estivesse dizendo: cara, não se prende nesse cenário que você está vendo. Eu tenho uma realidade para você que você não conhece. Você está olhando para uma coisa, você liga a televisão e vê caos, você vê problema, você só vê praga. Irmãos, uma das coisas que a pandemia fez nessa nossa geração foi separar quem vive por medo e quem vive por propósito. Porque nós nunca vimos uma geração com tanto medo, e realmente era motivo de ter medo. O cara ficava com o nariz suado, já pronto, estou com Covid. Ele deu uma dor de cabeça, pronto, estou doente. Ele tinha algumas pessoas que adoeciam sem estar doente, por causa dos seus problemas emocionais. Então veio para fora muita coisa, irmão. Eu perdi amigo, alguns de vocês devem ter perdido amigo também. Um pastor do nosso ministério lá em Itajaí, Jesus recolheu. Um outro pastor de uma cidade do ministério Mevan, ali da nossa região, ele também foi recolhido por Deus. Mas vamos continuar, era um caos. As pessoas me ligavam constantemente para saber o que eu estava entendendo. Eu não estava entendendo nada, irmão. E o problema profético é que quando tem gente que não entende, ele cria um entendimento para trazer respaldo para as pessoas que perguntam. Não, irmão, quando você não entende, você fica quieto. Deus está fazendo alguma coisa. Eu só sabia de uma coisa: quando isso acabasse, Deus ia fazer algo diferente, ia gerar uma fome nessa nação. Irmãos, essa nação está com fome. Eu tenho sido procurado por muitas pessoas. Nós tivemos que montar uma casa em Itajaí para atender gente que não vai à igreja. Empresários, médicos,
artistas, jogadores de futebol, atletas, que têm me procurado em Itajaí constantemente. Tem gente que a gente insiste, não, eu não posso ir, eu tenho outro compromisso. Não, empresários que dizem, eu vou te mandar buscar de helicóptero, você vem aqui, só conversa comigo e já volta. Porque há uma fome nessa nação. E eu sabia, irmãos, eu orava, e eu tenho certeza que isso ia acontecer. Eu dizia na igreja, pega os vídeos antigos, no meio da pandemia, as pessoas de máscara na igreja, eu dizia, quando essa máscara cair da nossa boca, vai cair outra máscara também, uma máscara religiosa que nós carregávamos, que escondia a nossa fome, que escondia a nossa vida. Deus está levantando uma fome geral nessa nação, irmãos. Há um desejo por estar com Deus. A minha pergunta é, o que foi que te atraiu para o Evangelho? Porque aquilo que te atraiu é aquilo que te alimenta. Eu vou te falar para você, me perdoe as minhas colocações e sem filtro. Vou falar sem filtro. O que me atraiu para o Evangelho não foi a exibição pentecostal, não foi a teologia tradicional, não foi a história dos reformados. Sabe o que me atraiu para o Evangelho? Foi o clamor dos pecadores. Foi o clamor da amargura, da angústia, de uma geração perdida sem Deus. Porque se não é o clamor de uma geração perdida que te atraiu para o Evangelho, você vai estar sempre defendendo a causa, ou pentecostal, ou tradicional, ou puritano. Parece que a gente encheu a igreja de prateleira, e agora tem que perguntar, o que é que você é? Eu sou puritano, então é nessa prateleira. Você é o quê? Não, eu sou tradicional, então fica aqui. E você? Eu sou pentecostal, eu sou peteca, então fica naquela prateleira ali. A gente tem culto para tudo. E sabe que isso me faz lembrar o que Jesus fez em Jerusalém. Quando Jesus chegou, as etnias estavam separadas. Leproso andava com leproso, publicano com publicano, prostituta com prostituta, fariseu com fariseu, saduceu com saduceu. Jesus entrou em Jerusalém e misturou tudo, irmãos. Ele começou a orar pelas prostitutas, elas se convertiam, e elas seguiam ele no ministério. Ele abraçava os leprosos, ele orava pelos romanos, ele comia na casa dos publicanos, ele discutia com os fariseus. Aleluia. Jesus misturou tudo. Uma semana em Jerusalém, Jerusalém virou de cabeça para baixo, e a única coisa que sobrou para dizer para ele foi: ele tem demônios. Eu oro por uma geração que vai se misturar, irmão. Eu oro por uma geração que não vai mais bater no peito num púlpito e dizer: aqui o diabo não entra. Ele entra sim, ele entra, assiste o culto e ainda dá oferta. Deus nos chamou para invadir lugares, Deus nos chamou para entrar em lugares. E eu quero declarar: lugares que você condenou, Deus vai te levar lá para abençoar. Lugares e pessoas que você disse: isso não, Deus, Ele fez comigo, vai fazer com você também. Eu oro para que isso aconteça. Tinha coisas que eu dizia: não, esse povo aqui não, aquele povo lá não, não, aqui jamais. E o Senhor disse: ei, entra, faz, prega o Evangelho, mistura todo mundo, derruba todas as prateleiras, pega a marreta e dá na estrutura, mistura todo mundo. Porque eu vou tirar os excessos da minha igreja, eu vou lapidar a minha igreja, e ela não vai ter que colocar mais força no corte. Eu vou lapidá-la, e o corte vai ser preciso, conciso. Você está me entendendo, querido? Você olha para Abacuque. Abacuque, ele está ali reclamando da vida, dizendo: Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Eu sou profeta e o Senhor só faz me ver derrota, o Senhor só faz me ver problema. E Deus fala para ele: rapaz, eu vou fazer uma coisa que você não vai entender. Sabe o que eu penso? Que tem gente que pensa que Deus leu os nossos livros de teologia para se comportar da maneira que nós achamos que Ele vai se comportar. Nós temos a capacidade de dizer: disso Deus não gosta. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Deus é crente.
Ele amou foi o mundo, irmãos. Ele amou foi todo mundo. Ele amou foi todo mundo que você não gosta. Até as pessoas que você não gosta. Aquela pessoa que te traiu, que te machucou, aquela pessoa que te roubou, aquela pessoa que te frustrou, essa que você pensou nela agora, essa pessoa aí, Deus quer salvar ela. Não tem um palmo de terra dessa nação que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa, uma alma viva nessa terra que Deus não deseje salvar. Ele deseja salvar toda a terra. Ele não tem prazer em perder ninguém. O inferno não foi feito para homens, foi feito para demônios. Deus quer salvar a todos, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós escolhemos para quem vamos dizer, nós escolhemos em que casa vamos, em que lugar vamos. Nós escolhemos para quem pregar. Esse merece, aquele não. Não é você que decide quem pula no barco. Tem gente que merece o seu amor e tem gente que precisa do seu amor. Aleluia. Irmãos, alguns anos atrás eu fazia um culto na tarde da bênção, a tarde da vitória. Quem já foi na tarde da vitória? Era bom demais. E toda semana tinha uma senhora que ela vinha na frente assim com a foto do filho dela na mão. Ela pegava a foto do filho assim e ficava. E um dia depois da reunião eu chamei ela e disse assim: é seu filho? Ela disse: é meu filho. Eu disse: ah, que benção. Ela disse: benção nada, isso aqui é um miserável, pastor. Eu digo: é um miserável? Ela disse: é, está preso. Eu digo: está preso? É. Ela disse: eu tenho 3 filhos, 2 filhos é uma benção, mas esse aqui é um desgraçado, pastor. Ô menino, esse menino me incomoda, pastor. Ele precisa de Jesus, pastor, ora por ele. Aí eu perguntei: a senhora já aceitou Jesus? Ela disse: não, mas eu não preciso. Quem precisa é ele. Eu disse: é, mas toda terça-feira da tarde da benção, chamava as pessoas para frente, lá vinha ela com aquela foto do miserável. E um dia ela veio chorando e veio e aceitou Jesus. Botei a mão nela, ela aceitou Jesus. E foi passando 1 mês, 2. Um dia, um filho bom, o bom, não o miserável, o bom. O bom veio com ela na igreja, trouxe a esposa, trouxe um filhinho de colo. E não é que aceitou Jesus também? Ele aceitou Jesus em lágrimas, irmãos. Dias depois ele já estava servindo na igreja, ajudando. Passou-se mais uns meses, veio outro filho dela. O bom? Não. O desgraçado? Não, o desgraçado está preso. Só é o bom. Aí veio outro filho bom, que era solteiro, veio e aceitou Jesus também. Família toda, eu chamava terça-feira assim, a família toda para frente com a foto do miserável na mão. E o Espírito Santo, um dia eu estou ministrando, o Espírito Santo assim: você viu, Luiz? Aquele desgraçado ganhou a família inteira só com a foto. Eu levanto as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu levanto as que não são para confundir as que são. Eu vou levantar homens e mulheres improváveis nessa geração. O miserável, o vagabundo, ganhou a família inteira só com a foto, nunca foi na igreja, estava preso, pegou 4, 5 anos de cadeia e a família toda servindo a Jesus por causa do miserável. Deus é Deus, irmãos. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, mas o favor acontece a todos, diz a Bíblia. Fica esperto, porque Deus pode estar levantando do seu lado alguém improvável que você não está prestando atenção. Fica ligado.
A igreja, irmão, já sofreu por ignorância. A igreja ela já sofreu por ignorância, já foi perseguida por ignorância. Hoje não, ela sofre por excesso de sabedoria. Ela acha que sabe tudo sobre Deus. A igreja hoje não sofre por ignorância, ela sofre por inteligência demais. Ela quer dizer para Deus o que Deus faz, ela quer dar conselho para Deus. Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é o leão da tribo de Judá, o indomável leão de Deus. Então se prepara, quando você não entender um assunto, fica quieto, deixa Deus virar a mesa. Ele sabe todas as coisas. Ele levanta o pequeno do pó, do monturo, ergue o necessitado e faz assentá-los entre os príncipes do seu povo. A equação de Deus não é igual à sua equação. A matemática de Deus é diferente da sua. O último é o primeiro. O louco é que é sábio, o pobre é que é rico, o fraco é que é forte, o que chora é que está alegre. Hoje Deus quer tirar você de um lugar de crítica, que só vê problema nos outros, só vê defeito nos outros. Aí Abacuque, ainda bem que não termina no capítulo 1, porque o capítulo 2 começa assim, ó. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver aquele que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que ler corra com ela, porque a visão ainda é para um tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma pode até se inchar, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Pegou? Abacuque está aqui reclamando de tudo, dizendo: meu Deus, que vida desgraçada, a gente só vê problema, ou inferno. Só que no capítulo 2 ele toma uma decisão. Ele sobe numa torre de vigília, e ele não tinha entendido até ali que o caos que ele estava vendo era para aquilo gerar quebrantamento nele. Deus não pode gerar quebrantamento em você sem primeiro te ferir. Deus precisa te ferir de alguma coisa para você gerar quebrantamento. Deus precisa ferir o seu coração. Deus precisa ofender você. E sabe o que mais ofende você? É o amor de Deus. Sabe o que mais ofende a sua teologia? É o amor de Deus. Sabe o que mais ofende os seus paradigmas? É o amor de Deus. Toda vez que você tem que lidar com o amor de Deus, muitas vezes o que você aprendeu não é o suficiente. O amor de Deus ofende você, porque você não consegue alcançá-lo, não consegue amar como Ele ama, e você se sente ofendido. Como Deus pode perdoar? Eu fico imaginando Ananias, quando o Senhor Jesus aparece para ele e diz assim: Ananias, vai na casa de Simão, lá tem um cara chamado Saulo de Tarso. Ananias já deu um passo para trás. Sangue de Jesus tem poder. Vai lá e coloca a mão. Ele está te esperando, você vai orar por ele, ele vai voltar a ver. Não, ele está cego, deixa ele cego, Jesus. O senhor conhece esse cara aí, mata crente. O Senhor disse: eu sei. Mas Senhor, esse cara matou até um parente meu. Eu sei. Senhor, esse cara destruiu muitas igrejas por onde ele passou. Ananias, não discute comigo, rapaz. Você vive na alma, você quer defender os seus sentimentos. Eu não. Eu não estou aqui para defender os seus sentimentos e as suas vontades. Eu estou aqui para te dizer: o que te protege não é suas lágrimas, é sua obediência. O que te protege é sua obediência. Mas Senhor, ele mata crente. Ananias, vai lá, porque ele é para mim um varão, ele é para mim um varão, aleluia, varão valoroso.
ele é para mim um varão valoroso. E Ananias tentou provar para Deus que Saulo não prestava. É como se Deus não soubesse. Por que você quer defender a Deus? Por que você quer defender Deus das pessoas que não prestam? Se foi para essas que Deus veio mesmo. Por que você quer defender Deus das pessoas que você não gosta? Por que você quer dificultar o caminho delas, para que elas não cheguem na fé? Irmão, às vezes a gente aconselha casais. A mulher está lá na igreja fazendo campanha para o marido que bebe, para o marido que atrai, para o marido que usa droga, está lá chorando. Aí o cara um dia vai na igreja com ela e converte, e fica mais crente do que ela. Aí agora ela reclama porque ela não consegue. Ela conseguia viver com o bêbado, porque nesse caso a vítima era ela. Agora, como não tem mais vítima, não tem mais motivo de vitimização, irmão, desculpe a franqueza, mas tem gente que sempre precisa ter perto dele alguém pior do que ele, para ele se sentir bem. Por isso só alguém curado pode curar alguém. Por que Moisés foi tirado da casa de Joquebede? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Não é? Por que Moisés foi tirado da casa de Joquebede? Por que ele foi tirado para ser criado? Por que ele tinha que ser criado como filho da filha de Faraó? Por que ele tinha que ser criado como príncipe? Porque ele ia ser um libertador. Ele não podia ser criado como escravo, porque escravo não liberta escravo, irmão. Ele tinha que ser criado numa mentalidade diferente para poder libertar aqueles que ainda estavam presos. Às vezes Deus te afasta de um lugar para depois te devolver para Ele, para mudar sua mentalidade, mudar seu coração. Você está me entendendo, querido? Escravo não liberta escravo. Quando Abacuque tomou uma posição de sair de um lugar de vítima, por que eu só vejo isso? Por que é só problema? Por que é só dificuldade? Sabe, ele disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigia e vou permanecer lá até esperar aquele que vai falar comigo. E quando Deus falou, sabe o que é que Deus falou? Escreve a visão. Por que Deus não te deu uma visão aqui? Porque Deus não dá visão para crítico. Ele primeiro precisa mudar você de ambiente para depois te dar uma visão. Então o seu problema não é falta de visão, é estar num ambiente errado. Deus precisa tirar você de um ambiente para poder esclarecer para você o que Ele quer. Por isso Deus quer tirar você da terra, levar teu coração, porque onde estiver teu coração, aí está o teu tesouro. Você está me entendendo? Quando Abacuque saiu daquele ambiente de ataque, de condenação, de vitimização, Deus falou com ele e disse, escreve uma visão, e espera ela, porque não vai tardar, e se tardar, espera também, e fica tranquilo, você vai viver por fé, fica tranquilo, você vai viver por fé. Escreve a visão, escreve bem grande, porque até aquele que passar correndo vai ver ela. Deus não pode dar uma visão para você se você está num ambiente errado. Irmãos, olha para Isaías. Isaías só via defeito. Ele dizia, a terra está condenada, a terra está destruída, a terra está acabada. Isaías, ele falava, ele vivia no palácio do seu primo, do rei, e ele só dizia problema, ele só via problema, só falava de problema, de problema, de problema. Ó tu pecador, ó tu prostituta, ó tu bebedor de vinho, ó tu miserável, ó tu. Aí ele disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Deus tirou ele da terra e levou ele para cima. E quando ele olha para a terra, ele diz, e a terra está cheia da sua glória. Uma coisa é você olhar para a terra aqui de baixo, outra coisa é quando Deus te leva para cima e você tem uma visão da terra como Deus tem.
Quando Isaías foi tirado do ambiente da terra e levado para um ambiente celestial, ele viu o trono de Deus. Ele disse: toda a terra está cheia da sua glória. O problema é que nós queremos medir a terra pela terra. Nós não podemos olhar para essa geração com a realidade da terra. A terra não cura a terra. A oração ainda é a mesma: venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. É necessário que a terra desça, que a terra suba e o céu desça. É necessário esse encontro. Nós cantamos: céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Mas nós cantamos muitas vezes, não estamos entendendo, porque o único lugar que céu e terra se encontram é em você. Você é o único ser da terra que tem dos dois lugares, porque Deus te formou da terra e soprou do céu no seu espírito. É por isso que tem dia que você acorda e você diz: eu acordei com o pé esquerdo. Não, você acordou na terra. Céus e terra se encontram em você. Quando você acorda de manhã, você decide quem te governa: se é o céu ou se é a terra. Se é a terra que te governa, você está sempre vivendo para satisfazer os seus prazeres. Mas se é o céu, o prazer vem depois, irmão. Primeiro é o propósito. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto? A primeira coisa que Deus mudou foi o cardápio. Deus disse: vocês amassavam barro para comer. Agora no meu ambiente, quando vocês acordar de manhã, o pão vai estar ali. Vocês não vão trabalhar para comer, vocês vão comer para trabalhar. Porque no meu ambiente sou eu que faço primeiro, não é você. No ambiente que Deus governa, quem faz é Deus primeiro. Até na hora da oferta, quando o pastor Felipe falou aqui: por que você ofertou? Porque você botou a mão no bolso, tinha dinheiro, tinha um cartão, tinha um Pix. É Pix, é Pix, é hora. Se você tinha para dar, quem deu para quem primeiro? Então você deu para ter, ou você deu porque você tinha? Se você deu porque você tinha, quem deu para quem primeiro? No ambiente de Deus nunca é você quem faz primeiro, é sempre Deus quem faz primeiro. Céus e terra se encontram em você, meu irmão. Quando você acorda de manhã, você decide se vai brigar ou não, se vai ficar bravo ou não, se vai perder a paz ou não. É você que decide. Jesus subia aos montes, quando descia ele já sabia o que fazer. Vamos para o outro lado, pega o barco, vamos para lá, vamos para cá. E o pau comendo no barco, o barco afundando e Jesus dormindo. Porque aquela cosmovisão não dominava mais Jesus. Quem dominava Jesus era o padrão de Deus, não o padrão da terra. O padrão da terra prepara você para o consumismo, prepara você para o materialismo, prepara você para ser dominado. O padrão do céu não. O padrão do céu prepara você para dominar. Quando Deus fez Adão, quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim? Quem Deus fez primeiro? Fez o Adão ou fez o jardim? Ele fez Adão, ele formou Adão depois que o jardim estava pronto. Adão já estava nele, porque ele tirou o homem dele. Mas ele não tinha formado Adão sem primeiro formar o jardim. Quando o jardim estava pronto, então ele fez Adão e colocou no jardim para cultivar. Qual foi a primeira atitude de Adão? Foi plantar ou foi colher? Foi colher, porque quem plantou o jardim foi Deus. Depois que o homem peca, o que é que Deus falou para ele? Agora tu vai ter que trabalhar. Mas ele já não trabalhava antes. A diferença é que ele trabalhava antes, mas quem fazia primeiro era Deus, não ele.
Agora Deus diz: agora tu vais comer do suor do teu rosto. Mas ele já trabalhava. Só que agora Deus estava dizendo o seguinte: no meu ambiente eu planto e você colhe e replanta. Agora você saiu do meu ambiente, agora você vai ter que plantar para colher e replantar, e você vai cansar mais por causa disso. Mas em Jesus eu posso voltar para esse ambiente. Em Jesus eu posso voltar para esse ambiente e ser mais do que vencedor, porque Ele já venceu para mim. Ele já mudou a minha mente, já mudou o meu coração. Eu preciso entrar nesse ambiente. Eu preciso sair da terra e entrar em Cristo e comer de Cristo, porque quem come de Cristo e bebe de Cristo permanece em Cristo. E aí eu vou abandonando as coisas da terra. Vivo, me alegro, como, bebo, durmo, descanso, passeio, mas não estou preso a nada, porque você está preso na eternidade, não é mais desse ambiente. Por isso que Jesus dizia: meu reino não é daqui, e ninguém entendia nada. As pessoas diziam: faz alguma coisa. Jesus não fazia, porque as pessoas pediam. Ele fazia quando o Pai pedia. Então no capítulo 1, Abacuque está num ambiente hostil de reclamação, num ambiente que só derrota, só ataque, só vê problema. Ele sai daquele ambiente e vai para uma torre de intercessão. E é aqui que Deus se dá uma visão. E sabe como é que termina o livro de Abacuque? No capítulo 3, versículo 17 em diante, Abacuque começa a dizer assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vinde, sabe de uma coisa? Ainda que os campos não produzem alimento, todavia eu me alegro no Senhor. O que é que mudou em Abacuque? Mudou o ambiente, porque eu vou ouvir aquele que fala comigo. Eu não preciso mudar de cidade achando que as coisas vão melhorar. Eu não preciso mudar de congregação achando que as coisas vão melhorar. Eu preciso mudar de ambiente aqui dentro, porque aqui dentro tem pó e tem glória. Deus me fez do pó da terra e soprou a sua glória em mim, e eu decido quem governa, se é o pó da terra ou se é a glória de Deus. O problema é que o diabo recebeu o poder de Deus para comer do pó da terra, mas não pode tocar na glória de Deus, porque aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Então o meu recado para você hoje: não tem um avivamento sem um alinhamento. Eu preciso mudar de ambiente. Eu preciso sair desse ambiente hostil, de derrota, de problema, de só ver dificuldade. Irmão, tem gente que só vê derrota. As pessoas ligam para a gente para perguntar como é que está a luta. Como é que está a luta, pastor? Diz: que luta? Ô pastor, desculpa, não quero te incomodar. Eu disse: rapaz, nem o diabo me incomoda. Você acha que você vai me incomodar? Você não consegue não, filho. Nós precisamos mudar nossa mentalidade. Nós precisamos sair da terra. Mas eu sou profeta, irmão. Um profeta que só profetiza da terra para a terra, ele só profetiza na ambição do velho homem. Ele só profetiza na ambição do velho homem, tudo que o velho homem queria. Mas um profeta que está num outro ambiente, ele está vendo o que Deus tem para aquela pessoa, não o que aquela pessoa quer. E muitas vezes, para você viver o que Deus tem para você, você tem que largar o que você quer. Quando Isaías sai desse ambiente, o que é que acontece? Ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. E aí Deus diz: pois é, eu tenho uma obra para fazer, mas quem vou enviar? Ele se comissionou. Ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Mas ele não foi sem primeiro passar uma brasa na boca e tirar a sua iniquidade. E sabe o que aconteceu dali por diante? Ele passou a ser o profeta messiânico. Aquele cara que só profetizava derrota começou a profetizar esperança. Começou a falar de um Jesus que viria, de um Messias, de um Ramachia que viria. E ele se tornou o profeta messiânico, um profeta da esperança. Porque nenhum profeta que profetiza da terra para a terra vai trazer vida para essa geração, irmãos.
vai trazer vida para essa geração. Nós precisamos mudar de ambiente. Nós precisamos sair de um contexto. Nós fomos ensinados aí na igreja a buscar a minha bênção. E se eu perguntasse quem vem buscar a sua vitória? Não, irmãos, bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra na bênção. E você começa a viver na bênção a partir da sua vida. Tudo ao seu redor começa a ser abençoado. Porque se você vive na bênção e começa a transbordar, as coisas de Deus começam a fluir através da sua vida para as pessoas que estão perto de você. Isso para mim é um avivamento. Avivamento é quando você começa a entender e parece que há uma compreensão geral para todo mundo. Profetas de Deus vivem os princípios de Deus. Profetas são aqueles que têm coragem de falar o que é óbvio. Falar o que é óbvio. Porque se você não pode falar o que é óbvio, então o óbvio não é óbvio. Amém? Os profetas do Senhor Jesus, eles vão te ajudar a esquecer de coisas que você fica lembrando. E vão te ajudar a lembrar de coisas que você esqueceu. Vão trazer a realidade do céu para a terra. Mas sabe qual é o problema? É que hoje nós temos muitos pregadores preparados, mas não ungidos. E me perdoe, o que quebra o jugo não é a sua inteligência, é a sua unção. Parei, pastor, então o profeta tem que ser burro? Não, irmão, a fé não é burra. Porque todo homem ungido, ele vai querer aprender mais. Todo homem ungido vai querer entrar, fazer cursos, ele vai querer estudar, vai querer ler bons livros, ele vai querer ir para a faculdade, vai querer aprender sobre Deus. Mas nem todo mundo que aprende sobre Deus significa que foi ungido por Deus. Por isso que tem muita gente sendo usada para satisfazer um povo que precisa de coisas. Uma geração ambiciosa precisa de profetas que profetizam nas suas ambições. Meus irmãos, quando a verdade de Deus passa pela minha vida, ela não é minha verdade porque passou por mim, ela continua sendo a verdade de Deus. Eu não posso usar a verdade de Deus para minha causa, porque a causa não é minha, a causa é do Cristo vivo. Um pregador preparado não significa que ele é ungido, mas um pregador ungido, ele vai ter desejo de se preparar, irmão. Olha o que diz Salmo 78, verso 72. Leia sua Bíblia. Salmo 78, verso 72, a Bíblia diz que Davi apacentava Israel com a integridade do seu coração e com a habilidade das suas mãos. Ou seja, integridade de coração e habilidade das mãos. A habilidade das mãos só pode vir depois da integridade de coração. Por isso que nós temos tantas pessoas com tantas habilidades que não são leais a Cristo. Deus ainda investe nos leais antes de investir nos habilidosos. Porque Deus dá habilidade para leais, mas não costuma dar lealdade para habilidosos. Porque na maioria das vezes habilidosos acham que não precisam ser leais a ninguém. Porque tenho habilidade, eu não preciso ser mais leal. E a frase que eu mais ouço: meu negócio é com Deus, não é com os homens. Não, meu negócio é com homens. Porque eu fui salvo para salvar homens. Eu fui salvo para tocar vidas, para ser ministrado. Por isso que todo homem de Deus precisa de alguém sobre ele, para furar o seu balãozinho de soberba e de orgulho, para guardar as devidas proporções da sua unção, para não deixar crescer além da sua medida. Porque não tem coisa pior que pode acontecer para um homem, é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. É ele ter sucesso numa coisa que Deus diz: não gosto disso. Talvez a outra coisa pior que pode acontecer para um homem é Deus entregá-lo à sua própria vontade. Glória a Deus. Alguém me perguntou esse dia: pastor, como é que eu sei que eu estou bom e quando eu estou mal? Eu vou dizer para você: quando você pecar, se você continuar bem, é porque você está mal.
E quando você pecar, se você ficar mal, é porque você está bem. É porque o Espírito Santo ainda está com você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, não tem como você saber se está bem ou está mal, sem passar por dificuldades e pecados diários. Mas nós não, nós temos orgulho da nossa integridade. Nós temos orgulho porque somos perfeitos e bons. E por isso temos dificuldade de gerar um avivamento. Na realidade, a gente fica produzindo um avivamento a partir da nossa integridade. Encontrei um rapaz esses dias na rua lá de Itajaí. Baixei no semáforo, ele me abordou, eu baixei o vidro, dei uma oferta para ele. Eu disse, cara, o que você está fazendo na rua? Ah, pastor, desviei. Poxa, amava Jesus e desviei, perdi tudo. A esposa foi embora e eu acabei com a minha vida. Eu disse, por que você não volta? Não, eu não consigo. Eu já fui crente, né, pastor? Eu disse, não, você nunca foi. A sua fé estava firmada no seu bom comportamento. O dia que você não conseguiu prestar um bom comportamento para Deus, você saiu do Evangelho. Quando a sua fé está firmada em Cristo, mesmo que você não dê fruto, irmão, você continua plantado na videira. Mas muita gente firma a sua fé na sua integridade. E aí o dia que ele não consegue manter a sua integridade, que ele peca ou faz uma caca ou faz alguma coisa errada, ele peca e não volta mais para o Evangelho. Por quê? Porque eu não sou mais digno. Mas na realidade você nunca foi digno. Nunca foi. E sabe o que eu vejo? Tem pessoas assim aqui hoje, que vieram de casa e disseram assim, eu vou lá para assistir o Luiz Hermínio pregar, mas eu não consigo mais voltar para o Senhor não, porque eu não tenho mais força. Mas ainda bem que você não tem força, porque não é pela tua força, é pela força de Cristo. Na tua força você já tentou e não deu certo, mas na força de Cristo, Jesus trouxe você aqui para assistir um homem pregar, mas Deus está te pegando aí por dentro. E eu sei que está, eu sinto isso no meu espírito. Você veio aqui por curiosidade, mas Deus te pegou aqui dentro hoje. E Jesus vai mudar a tua vida e vai te trazer de volta para o Evangelho. E vai mostrar para você o que é genuíno. Porque convertido não é o que aceita Jesus, convertido é o que abandona o pecado. Você está aqui hoje, eu quero... Se você quiser, você não precisa nem esperar o culto acabar, viu? Você pode vir para frente, depois a gente continua. Se você quiser muito voltar para Cristo, hoje é a sua noite. Depois a gente continua pregando. Depois a gente continua pregando. Porque eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para isso. Deus precisa mudar alguns de nós de ambiente, irmãos. Alguns de nós estamos presos ainda em liturgias que não nos levaram a lugar nenhum. Alguns de nós estamos presos num evangelho arcaico, num evangelho que nos prendeu, que trouxe tantas regras sobre nós, que não nos permite nos mover. Deus não é um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamento. Sabe aonde regulamentos são fortes, aonde relacionamentos são fracos. Filhos obedientes não precisam de leis, porque eles obedecem, amém? Filhos obedientes não precisam de horário para voltar, eles voltam na hora que eles sabem que precisam voltar para honrar o que fora dito pelos seus pais. Deus está trazendo uma geração obediente, está mudando ela de lugar, irmão. Está mudando ela de lugar. Filhos que não têm só habilidade na mão, mas têm integridade no seu coração. Eu oro, levante sua mão assim comigo, me deixa profetizar. Eu quero declarar que aqui de Caldas Novas, Deus vai levantar muitos jovens, muitos meninos e meninas, muitos jovens que vão carregar a arca nessa geração aqui em Goiás. Amém? Se a minha Bíblia está certa, e eu sei que ela está, que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões.
Eu quero declarar que aqui hoje tem velhos com sonhos. Eu quero dizer que Deus não vai te tirar da terra sem você ver o que Deus te falou que você veria antes de morrer. Eu quero declarar, jovem, que você vai andar nas profundezas do Espírito, na força do Espírito Santo. Deus vai te levantar com força, vai te dar canções, vai te dar ministrações, vai te dar dons de milagres, dons de cura, dom de poder, dom de unção poderosa sobre a vida de Cristo, sobre a sua vida. Levante as suas mãos bem alto. Pai, nós declaramos um tempo novo sobre Caldas Novas. Pai, nós declaramos a cura do Senhor sobre Caldas Novas. Pai, nós declaramos milagres e maravilhas sobre Caldas Novas. Nós declaramos que a água quente que sai do solo dessa terra vai inundar, Senhor. O rio de Deus vai inundar essa nação, Senhor. Levanta homens e mulheres aqui em Caldas Novas para todo Goiás, Senhor. Levanta homens e mulheres aqui em Caldas Novas para todo o Goiás, Pai, para a tua glória. Seus filhos, suas filhas, eles terão visões, eles vão contar sonhos. Suas crianças vão acordar de manhã e vão chamar você para contar os sonhos que eles tiveram sobre Goiás. Em nome do Senhor Jesus. Goiás é o centro do Brasil. Nós queremos declarar que esse epicentro vai tocar todo o norte, todo o nordeste, todo o sudeste, todo o centro-oeste. Para a glória de Jesus, nós queremos declarar, assim como o Brasil vem aqui tomar banho de água quente, o Brasil vai vir aqui ver o fogo de Deus que está acontecendo nessa terra. Nós queremos declarar em nome de Jesus. Queremos profetizar sem divisões nas igrejas, sem competições dos pastores. Nós queremos declarar igrejas vivas, igrejas sadias, igrejas poderosas, igrejas cheias do Espírito de Deus. Deus vai mudar esse ambiente para a sua glória. Deus vai mudar esse ambiente para a sua glória. Deus vai mudar esse ambiente para a sua glória. Se um ovo romper de fora para dentro, ele mata a vida que tem dentro. Um ovo ele tem que romper de dentro para fora, para que a vida nasça. Quando ela nasce, ela mesmo rompe. Não tente romper um evangelho de fora para dentro. Não tente. Se ele romper de fora para dentro, ele mata a vida no seu interior. Muitas vidas já foram mortas pelo evangelho, irmãos. Um evangelho que tentou romper um avivamento de fora para dentro. Já aumentamos o tamanho da roupa, já aumentamos o tamanho dos nossos cabelos, já aumentamos o tamanho até da nossa língua, já aumentamos. Já criamos regras, já determinamos o que Deus queria e o que Deus não queria. É como se Deus estivesse dizendo: deixa eu romper a vida de dentro para fora. Então vai nascer o que eu plantei em você. Sabe, a gente mora numa cidade beira-mar. E de vez em quando a gente está na praia. Eu moro na frente do mar. Então você vê, você pega a bicicleta, vai para a praia, você vê às vezes muitas ações dos salva-vidas. Irmão, se o salva-vida entra para tirar uma pessoa d'água, para ele é muito melhor que aquela pessoa esteja cansada já. Porque se ela está cansada, ele não tem problema de imobilizá-la e trazê-la para a água. Mas se ela ainda tenta lutar com as suas forças, ela não sabe nadar, mas não se deixa salvar. Sabe, já passou pela sua cabeça que Deus pode estar esperando você cansar? Já passou pela sua cabeça que Deus está esperando você cansar para tirar você desse ambiente? Porque se o machado não tiver o corte afiado, ele tem que pôr força, irmão. Irmão, eu já tentei do meu jeito, todo mundo aqui já tentou do seu jeito, mas ninguém consegue do seu jeito.
Só tem um jeito de Deus te usar, é o jeito dele. Quem sabe Deus está esperando você cansar. Quem sabe o Senhor está restaurando o seu foco. O Caio abriu essa reunião hoje. Eu estou ligado, eu estou ali, mas estou ligado no que está sendo dito e está sendo cantado. Ele falou sobre a nuvem. O foco de Israel era a nuvem, não era o maná. Se eles seguissem o maná, eles podiam perder a nuvem de vista. O maná, ele caía onde a nuvem parava. Era o maná que seguia a nuvem, não era a nuvem que seguia o maná. Ou você olha para a terra, ou você olha para o céu, querido. Ou você tem uma cosmovisão terrena, animal e diabólica, que muda o cenário de vez em quando, que oscila, bota máscara, tira máscara, faz isso, faz aquilo, que oscila, que depende de bolsas de valores, que depende da economia mundial, que depende se tem guerra, se não tem guerra. Um cenário que vive oscilando. Tem um cenário que não vai oscilar nunca, irmão. Nunca. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 diz como vai terminar isso. Esse cenário não muda nunca. Não tem como não mudar. Não tem como mudar, não tem como não cumprir. Eu não vivo para fazer, eu vivo para cumprir o que fora dito. Ou você vive para fazer, ou você vive para cumprir. Tira os seus olhos do maná, tira os seus olhos dos recursos. Deus não vai te dar recursos sem primeiro te dar uma visão. Deus não vai te dar recurso. Irmãos, eu tenho um escritório lá em casa, meus cadernos de anotações, coisas, profecias que eu ouvi em 1997 e 98 que eu escrevi, elas estão se cumprindo agora. Tu pregarás para presidente. Eu já tive 3 vezes pregando ao presidente, coisa que aconteceu 21 anos depois. Vou te levar às nações, vou te levar aqui, vou te levar ali. Eu ficava pensando, deve ser alguém de outra nação que vai vir congregar aqui com a gente. Eu não falo inglês e já fui em mais de 50 países pregar o evangelho. Vamos parar de dar desculpa e vamos olhar para o céu. Vamos olhar para a eternidade. Irmão, eu sou um semi-analfabeto. Eu fui estudar depois de velho. Eu só ia para a escola pegar piolho e comer merenda e fumar maconha. Eu não falo isso para você achar que o Luiz, não, eu sei quem eu sou, por isso que eu o amo, por isso que eu glorifico, porque olhando para mim eu sei da minha capacidade, eu sei dos meus limites, eu sei das minhas frustrações, dos meus fantasmas, eu conheço os meus fantasmas. Agora nós temos que tirar os olhos da terra e colocar os olhos no céu. Nós precisamos crescer. Não, mas eu sou crente há 20 e 30 anos. Irmão, às vezes o tempo de igreja denuncia a nossa incapacidade de olhar para Deus. Às vezes dá vontade de botar um Miguel com 7 anos, que já leu a Bíblia 2 vezes, a pregar no lugar de pastores que nunca leram a Bíblia inteira. É sério o negócio, irmãos. Nós queremos um avivamento. Você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Não, eu quero, irmão. Eu tô de pé desde as 6:30 da manhã. Chegamos aqui de tardinha, anoitecendo, porque a gente crê no avivamento. Só volto para minha casa no domingo. Semana que vem em outro lugar, na outra em outro lugar. Porque às vezes eu faço o plano, não vou mais, chega. Volto para casa chorando com a Bíblia debaixo do braço. Ninguém entendeu nada do que eu disse. Ninguém entendeu. Mas eu não vou ficar nesse frenesi, nesse ciclo vicioso de entretenimento, e pregar, ganhar oferta, vender livro. Não, isso não é minha vida.
quero algo mais, irmãos. Eu quero algo mais forte, algo que eu não consiga dormir, não consiga comer, algo que eu não consiga viver sem isso. Às vezes eu faço planos, eu digo para minha esposa: eu não vou mais. Parou para mim, chega. Faço plano, vou passar a igreja para o fulano, vou passar a igreja para o ciclano, vou cuidar da carreira do meu filho que quer ser jogador. Eu vou fazer isso. Vou dormir. Aí no outro dia eu acordo. Aí ele assim bota a mesa no café e diz: cadê aquele homem de ontem? Eu disse: como eu posso parar se as suas palavras são como fogo nos meus ossos? Como que eu posso ficar quieto, irmão? Como que eu posso ficar quieto, irmão? Como? Eu moro de frente para o mar, num apartamento que Deus me deu, eu não desfruto. Todo mundo quer me dar presente, às vezes eu nem abro o pacote. Não dá tempo. Esse eu vou abrir, viu, pastor? Gostei da marca. As pessoas sempre procuram a gente para dar alguma coisa. Todo mundo vai lá em Itajaí e quer sentar 10 minutos. E Deus, a gente acorda de manhã dizendo: chega, Deus. Deus diz: não, mais um pouco, mais um pouco. E aí vai ficando, parece que vai ficando pior, irmão. Vai ficando mais estreito. Meu Deus, a idade vai passando. Você olha no espelho, vai, o cabelo já foi. Começa a aparecer os pés de galinha, você vai ficando mais velho. Aí eu digo: meu Deus, será que tudo isso vale a pena mesmo, Deus? Será que meus filhos estão crescendo, meus netos? Minha neta fez aniversário ontem, mas não foi ontem o aniversário dela. Eu tenho que estar negociando a agenda com os meus filhos para poder desfrutá-los. Eu fico perguntando: será que tudo isso vale a pena, Deus? Eu não quero ser mais algum pregador correndo atrás de oferta. Eu não quero ser mais alguém que vai chegar no fim da vida frustrado porque não alcançou a coroa da vitória. Eu disse: Luiz, vai dar certo, nós vamos conseguir. Não desista. Não desista, porque se você desistir, eu não vou parar em você, eu vou levantar outro para fazer. Eu digo: não, eu não aguento Deus levantar outro porque eu não acreditei. Não, é eu, Deus, é nós. Envia-me a mim. Passa a brasa onde você quiser. Você está me entendendo, irmão? Sabe o que está faltando na gente? Ímpeto de guerra. Está faltando na gente aquele ímpeto de guerra, aquela coisa gostosa de levantar. Não, mas Jesus já venceu a minha luta. Que venceu coisa nenhuma, irmão. Para. Ele venceu a guerra, não a batalha. Ele venceu a guerra ele já venceu, porque com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo. Tem uma batalha que você vai sendo santificado. Tem uma batalha, Hebreus 10:14, que todo dia você vai sendo santificado. Então nós precisamos de um ímpeto de guerra, irmão. Sabe? Eu me lembro quando eu era menino que a gente ia ver o filme do Rocky Balboa, lembra? A gente ia no cinema ver o filme do Rocky Balboa. Rocky Balboa. Quem já foi no cinema ver o Rocky Balboa? Irmão, ele apanhava, e corria, e apanhava. Aí de repente ele caía. Aí eu olhava assim, aí começava a passar a imagem, o filmezinho da vida dele toda. Aí começava a musiquinha. Aí nós já começava no cinema assim. Nós já nem gostava do cara que lutava com o Rock, não importa quem era. Daqui a pouco o Rock, três cruzados, vencia a luta. E nós vinha do cinema, menino, cheio de... Pronto, Rocky Balboa. Eu acho que a musiquinha já está tocando, meu irmão. A gente não se deu conta ainda. Eu já posso ouvir o som de um avivamento, irmãos. As crianças querem Deus. Domingo à noite na nossa igreja 280 crianças vão para a salinha com a Bíbliazinha debaixo do braço. Eles passam por mim, eu choro. Aí eu vou passando: e aí, mano? E aí, mana? Vão todo mundo para a salinha. Há um desejo, irmãos.
Quando eu começar a ver aquele que enganava, não engana mais, o que mentia, não mentir mais, o que traía, não trair mais, o que me enganava, o que falava asneira, não falar mais. Meu irmão, esse é o som de um avivamento, irmãos. Irmão, você precisa crer nisso, meu irmão. Esse tem que ser a sua fome, o seu desejo. Você não vai para a igreja para enriquecer, meu irmão. Você não vai para a igreja fazer campanhas para ficar rico, porque até não tem motivo para ficar rico se não for para dar o dinheiro. Tem um pastor lá na nossa igreja. Quando nós começamos o ministério, nós começamos juntos. Eu fui para o púlpito e ele comprou um caminhão. E ele disse: eu acho que Deus me chamou para ganhar dinheiro. Eu disse: isso mesmo. Deus me chamou para ganhar vida e chamou você para ganhar dinheiro. Eu vou ganhar vida com o seu dinheiro. E assim até hoje, irmãos. Ele é um pastor, empresário, tem a maior transportadora da cidade de Itajaí. Ele investe milhões todos os anos na obra de Deus. Nunca recebeu uma ligação minha pedindo dinheiro, nunca. Porque ele entendeu o seu propósito. Ele entendeu que a empresa dele é um ministério. Então quando nós vamos fazer alguma coisa, ele só pergunta: quanto é que vai custar? Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, irmão, para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para te dar fama, para te dar sucesso, para te dar seguidores do Instagram. Para você ser voz para quem não tem, para você ser influência para quem não tem. Isso não tem a ver conosco, irmãos. Tem a ver com a vida dele em nós. Não tem a ver conosco, tem a ver com a vida dele em nós. Eu vou terminar aqui. Pastor, mas eu já cometi tanto erro na minha vida. Irmão, você pode cometer um erro sem se tornar um erro. O fato de um dia você ter falado uma heresia não significa que você é um herege. Um herege é uma posição, uma obstinação contrária àquilo que Deus deseja. Hoje é um dia de refazer alguns pensamentos e sentimentos. Não vai vir avivamento sem primeiro um alinhamento do nosso coração com o coração de Cristo. Não, irmãos. Nós precisamos entender que o serviço não é para me promover, é para me aprimorar. Deus não me deu serviço para me promover, o serviço é para me aprimorar. Essa meritocracia que eu acho que eu faço alguma coisa para Deus e eu mereço alguma coisa em troca, isso é uma fé logística. Isso é uma fé que foi negociada. O trabalho que eu desenvolvo é para me transformar, não para me promover. Então eu oro para que esse silêncio faça a gente pensar. Esse silêncio. Quando nossos filhos eram menores, que a gente botava eles de castigo, a gente dizia: fica aí no cantinho do pensamento, fica aí no cantinho do pensador e pensa no que você fez. Fique em silêncio e ouça o que Deus vai falar com você. E depois eles vinham: pai, perdão, mãe, perdão. Eu estou cansado de uma religião que só promove o serviço, mas não promove a paternidade de Deus na vida dos homens e das mulheres. Aquele filho que estava comendo com porcos, ele tinha mais noção de quem era o pai do que aquele filho que estava trabalhando para ganhar um cabrito, do que aquele filho que estava ali, que era funcionário do pai. Quem aqui já trabalhou para o seu pai biológico? Pai mesmo, pai. Eu já trabalhei para o meu pai biológico. A gente nunca recebe. Eu já trabalhei para o meu pai biológico e chega no final de semana, todo mundo tinha carteira assinada, tinha horário para entrar, horário para sair.
E eu não tinha nada. Final de semana todo mundo recebia o salário e eu não, ganhava uma merrequinha lá. E quando dava alguma coisa errada, você acha que ele brigava com algum funcionário? Não, era com o filho. Um dia a minha filha Bruna perguntou assim: pai, por que para nós tudo é mais difícil? Eu vejo gente que não ora, que não busca Deus, que não serve a igreja. A gente serve, ensina os nossos filhos os princípios. Eu vejo a sua batalha desde menina, desde criança. Meu Deus, para nós é tudo mais difícil. Parece que a gente tem que dar uma volta a mais para ganhar alguma coisa. Parece que a gente tem que abrir uma porta a mais. Todo mundo recebe, a gente está na luta, pai. Por que é assim, pai? E me faltou palavras para dizer para ela. Então veio uma palavra. Eu disse: filha, as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente meia boca, crente irresponsável. Deus não exige nada de crente relaxado, que serve a Deus quando sobra o seu tempo. As exigências de Deus sempre são para os mais íntimos, para aqueles que estão mais perto, para aqueles que se interessam mais. E saiba, quanto mais você se interessar, não tem mais volta, não tem mais saídas de emergência, não adianta sair pela porta, não adianta, não volta mais. Você não tem mais saída. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: não é mais tempo de cada um ter a sua visão. O prato agora é a moda da casa. Todo mundo tem que comer o que está no menu. Não é mais o tempo, eu tive uma visão, mas eu também tenho. Não. Chegou o tempo de todos apontarem para o mesmo lugar. Amém? E eu vou te falar, quanto mais eu escuto que o mundo está perdido, mais eu me apaixono por Jesus. Quanto mais eu vejo promulgações de leis injustas, mais eu me apaixono por Jesus. Quanto mais eu vejo a corrupção dos homens, a incredulidade dos homens, mais eu me apaixono por Jesus. Quanto mais o cenário fica hostil, mais eu trabalho para atrair o céu. Eu não vou me adequar a esse cenário. Esse cenário não tem nada para me dar. Eu fui chamado para transformar esse cenário. Alguém me disse semana passada: pastor, as pessoas, eu não aguento mais, elas só me procuram quando elas têm problemas. Eu digo: graças a Deus que elas te procuram, porque você é luz nas trevas que elas estão vivendo. Se alguém está batendo na sua porta, é porque você tem sido luz nas trevas dessas pessoas. Você não deveria ficar incomodado de ser procurado só quando eles têm problema. É porque sinal, quando eles tiveram problema, a primeira pessoa que eles pensaram foi você. O filho, quando estava comendo com os porcos, tentando comer, ele se lembrou de um pai que o amou. Ele disse: eu vou falar com meu pai, porque na casa do meu pai até os funcionários comem bem. As pessoas sempre se lembram das pessoas que lhe amaram. Sempre. As pessoas sempre vão lembrar de você pelos problemas que você criou, ou pelos problemas que você solucionou. Sempre. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, chamando você para um lugar de avivamento. Quando nós começamos o ministério lá em Itajaí, há 21 anos atrás, nós compramos o som da igreja. Eu comprei o som para pagar em 14 vezes. As cadeiras eu ganhei num programa de rádio. E Deus dizia: eu vou trazer o Brasil aqui. E eu falava: o Brasil vai vir aqui. As pessoas riam. Teve irmãos que foram embora da igreja porque diziam: nós precisamos de uma igreja mais estruturada. Não, eles queriam uma igreja mais bonita, um prédio mais bonito, não uma igreja estruturada. Uma igreja estruturada é aquela que está trabalhando para Jesus voltar. E eu não tinha, nós ficamos 1 ano e meio com um vaso sanitário só na casa. Tinha um banheiro com um vaso sanitário. E as pessoas diziam, eu disse, não tinha dinheiro para fazer. E gente chegando: pastor, só tem um vaso. Eu disse: irmão, você vem para a igreja para ouvir o evangelho
Já não chega o que você faz na vida, ainda quer fazer aqui na igreja. E as pessoas, eu tenho tudo escrito, irmãos. Isso vira livro, a cada 6 meses nós escrevemos livros das coisas que Deus falou para nós quando nós não tínhamos dinheiro para pagar as contas da luz, da água. Quando eu tinha que escolher, ou eu pagava a conta de luz da minha casa ou a conta de luz da igreja. Quando eu tive que vender meu carro para ajudar irmãos que trabalhavam comigo e não tinham o que comer em casa. Quando eu saía com uma malinha de fitinha cassete, contando o meu testemunho nas fitas cassetes, para vender aquelas fitas e trazer o dinheiro para a igreja, para manter pessoas que estavam comigo no ministério. E Deus dizendo, vai ser grande. E eu digo, estou vendo a grandeza que é isso. Nós resolvemos escrever a visão. Nós resolvemos esperar. As minhas conferências eram ali, Blumenau, Gaspar, 20 quilômetros. Pegava o ônibus da Itapemirim, da Penha, da Catarinense. Às vezes a madrugada, o ônibus viajava a madrugada inteira, e eu com a janelinha, com a cortina aberta, olhando para o céu, e Deus dizia, filho, vai ser grande, fica tranquilo, descansa, gasta tudo que você puder, não, sem limite, seja alguém solto, livre, fique livre para mim, para que eu possa entrar em você como uma luva e guiar você aonde eu quiser. E as pessoas diziam assim, Luiz, você precisa fazer o seu pé de meia, daqui a pouco você fica velho, você não tem uma casa para morar, você não tem um carro para andar. Eu tenho 55 anos, até 49 anos eu não tinha nada no meu nome, nem um carro. O único carro que eu comprei eu tive que devolver, porque eu não dei conta de pagar. E o Espírito Santo é para você aprender. Eu falei para você não comprar. E eu resolvi viver assim, nada nos bolsos e nas mãos. Lá em casa é assim, eu, minha esposa, meus filhos, a gente aprendeu assim. E as pessoas dando conselho, não, você precisa cuidar da sua vida, porque ó, o pastor fulano de tal já foi pastor, hoje está passando fome na sua velhice, pastor isso. Eu digo, irmãos, se chegar na minha velhice e eu passar necessidade, então não foi para Jesus que eu trabalhei, porque eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando eu fiz 49 anos de idade, o Espírito Santo disse, Luiz, eu vou começar a te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. Faz 6 anos, irmãos, eu prosperei tanto, me tornei empresário, eu tenho empresas no meu nome. Eu prosperei tanto, imóveis em Itajaí começou a cair no meu colo. Todos os meus filhos têm um lugar para morar, que Deus entregou para eles. Carros eu contei até 52. Depois eu mesmo parei de contar. Eu dava os carros, eu ganhava e já dava, ganhava e já dava. Relógio, eu só tenho 2 braços. Ganhei coisas que eu não tive coragem de usar, porque eu tinha vergonha, para não me sentir ostentador. Então deixa eu te falar uma coisa, você não está ouvindo um cara que veio aqui ensinar para você os 7 pontos da prosperidade. Você não está ouvindo um cara que veio aqui ensinar para você sobre teologia reformada. Você está ouvindo um cara que experimentou a Deus, que experimenta Deus todo dia. Eu sou um cara chapado, irmão, pilhado, faca na caveira, pilhado. Chega de noite, deito e durmo que nem uma pedra. Alguém diz, o Luiz não deve dormir. Dormir, quem não dorme é o diabo. Eu durmo. Essa obra não é minha.
E se Ele quiser, Ele pode pegar tudo de volta, porque eu já achei o meu tesouro. Se Ele quiser, Ele pode tomar tudo, porque é tudo dele. Eu não tenho nada nessa terra. Os meus filhos são dele, minha esposa é dele. Tudo que Ele me deu é dele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu vim aqui pilhar você, eu vim aqui ligar você na tomada de novo. Eu vim aqui plugar você na eternidade e dizer, cara, ímpeto de guerra, você precisa disso. Você precisa acordar de manhã com fome de Deus, com vontade de ser alguém diferente, de fazer algo diferente por alguém. Então eu quero convidar você, tem um altar grande aqui, tem escada para todo lado. Procure um lugar nesse altar e faça um voto com Deus aqui hoje. Deus, faça o que Ana fez. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me der, vai te servir. Se o Senhor fizer comigo, eu vou usar para o Senhor. Sabe o que Iraci me diz todos os dias? Quando eu reclamo que às vezes eu estou cansado, que às vezes eu estou isso, ela diz, amor, não reclama do que você orou para acontecer. Você orou, você pediu que Deus levaria. Se Deus te desse, você iria em qualquer lugar do mundo. Você falou isso, Luiz. Não reclame do que você pediu para que acontecesse. Está acontecendo na sua vida. Está acontecendo na vida de Reuel, está acontecendo na vida de Cristiano, está acontecendo na vida de Felipe, de Caio, de Douglas, de Bruno, de Cássio, está acontecendo na vida de Reginaldo, está acontecendo na vida de todo mundo. Sabe por quê, irmão? Porque isso não é obra de homem, é obra de Deus, é Deus quem está fazendo, não tem nada a ver com a gente, irmão. Eu quero orar por você pelo ímpeto de guerra, meu irmão. Pelo ímpeto de guerra. Nunca ninguém recebeu uma ligação minha dizendo, me empresta tanto, me dá tanto. Nunca ninguém recebeu um e-mail meu pedindo dinheiro, ou um telefonema pedindo dinheiro. Há 27 anos, 28 vai fazer agora, eu estou fazendo a mesma coisa. Nunca liguei para ninguém e disse, vem congregar comigo, porque Deus está mandando. Nunca olhei para o auditório e disse, Deus me mostra 30 pessoas que vão dar R$1.000. Nunca, nunca, nunca. O que Deus quer mostrar para ver, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem está no teu coração aquilo que Deus quer te mostrar nesses dias. É isso aí, povo abençoado de Deus. Muito obrigado por você que acompanhou essa mensagem até o final. Tenho certeza que você foi muito abençoado pela palavra e que você cada vez seja mais abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, e vamos continuar juntos aí meditando nessas mensagens das pregações do reino. Eu tenho certeza que você vai ser cada vez mais enriquecido pela poderosa palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.